Horário de escritório, sessão número 2. Meu nome é Emmett Seng, estou aqui com Jerry Lenga e Caitlin Tenning, meus colegas, que vão ajudar a apresentar a informação sobre o pensamento da IOI durante a sessão e responder as perguntas. Próximo slide, por favor. Essa sessão está sendo gravada. Uma gravação dessa sessão vai ser compartilhada com todos os participantes, ser postada no YouTube. Teremos um documento de notas compartilhado, por favor, vão, é, vão para lá, se puder ter o link no chat, por favor, e se inscrevam. Vai ser um lugar onde podem fazer suas perguntas conforme elas aparecem na apresentação. Também são bem-vindos a colocar suas perguntas no chat. São mais do que bem-vindos para perguntar, fazer as perguntas no seu idioma de preferência, inglês, francês, espanhol ou português. Nossos intérpretes ah, vamos traduzir. Se vocês fizerem isso, pedimos a sua paciência. Eles vão ler a sua pergunta em inglês e talvez próximo slide. Temos algumas é, regras básicas e expectativas. Esta chamada foi criada como lugar para aprendizado e conversação. Seja curioso, reserve espaço para os outros e seja respeitoso. Vocês podem entrar o link para o nosso código de conduta aqui no slide e no chat também. Felizmente, se vocês passarem por qualquer comportamento que não é bem-vindo, isso vamos dar com os detalhes no código de conduta. Próximo, por favor. E nesse ponto eu adoraria passar a palavra para a Caitlin, nossa diretora executiva, para introduzir a IOI. Olá a todos, para os que são novos para a IOI, nossa missão como uma ONG sem fins lucrativos é para aumentar o investimento e a adoção de infraestrutura aberta para pesquisa. A gente faz isso de algumas maneiras diferentes. Os três pilares do nosso trabalho, a gente fornece pesquisa e outras ferramentas para ajudar a tomadores de decisão a entender o ecossistema para aqueles que querem desenvolver infraestrutura ou querem advocar por infraestrutura aberta e mais. A gente fornece apoio para esse recurso, para equipes que querem crescer ou escalar sua infraestrutura, passar por momentos de transição ou que querem adotar diferentes práticas para embutir infraestrutura aberta no seu trabalho. E são engajamentos estruturados que a nossa equipe fornece capacidade para aqueles que querem adotar infraestrutura aberta para as suas necessidades. Por último, é porque estamos aqui hoje, a gente tem pilotos de financiamento. Aí começou com a ideia de que a gente precisava aumentar a quantidade de financiamento que ia para financiamento aberto para apoiar a das pesquisa. Nos últimos anos, nós tivemos diferentes infraestruturas, é, pilotos de financiamento focado em infraestrutura. O que o Jerry vai falar para você daqui a pouco é o nosso maior até agora. E pensar onde a gente pode catalisar e trazer mais financiamento para o ecossistema para abordar necessidades que a gente tem na nossa pesquisa e também o, o, o engajamento que a gente tem com todos. Isso trabalha junto e foca na infraestrutura que ajuda a mover o apoio para a comunidade de pesquisa, incluindo infraestrutura que ajuda a manter dados abertos e acesso aberto para os dados e pesquisa para fornecer mais oportunidades mais justas para outros participarem no processo de pesquisa. Isso se alinha à Declaração de Unesco de Barcelona, o Memorando Nelson dos Estados Unidos, o Comunicado do G7 e e mais. Então, eu vou passar a palavra para o meu colega Jerry, vamos dar informação de alto nível sobre o fundo, aí vamos abrir para as perguntas. Jerry, com você. Muito obrigado, Kaylin, e obrigado a todos os participantes de hoje. Eu vou dar uma visão geral sobre o fundo da OEA para a adoção de rede, critérios de elegibilidade,
o escopo de parâmetros do fundo e também vamos abordar qualquer pergunta que vem da, da plateia. Então, o fundo tem alguns objetivos e o fundo, na verdade, era focado em fortalecer redes de pesquisa na África, América Latina e América do Norte e apoiando a apoiando a adoção de expansão e dados abertos em infraestrutura de conteúdo. E como podem ver na tela, a gente tem cinco objetivos principais para que motivam esse financiamento. Então, o objetivo um é aumentar o acesso a dados abertos e conteúdo. Então, a gente está apoiando projetos que tornam a pesquisa é, mais acessível, mais interpretável e mais usável. A gente também prioriza projetos que priorizam um compromisso com princípios abertos, licenciamento aberto e dados justos. A gente avalia projetos com base em quanto que eles aumentam o conteúdo compartilhado e como que eles rastreiam o uso. O objetivo número dois é o avanço de pesquisa colaborativa em questões globais. A gente quer avançar pesquisas sobre questões globais, especialmente aqueles relacionados aos ODS. Então, a gente procura projetos que usam dados para abordar desafios como clima e desenvolvimento sustentável e outros objetivos dos ODS. E então, a gente quer aumentar a pesquisa sobre essas questões. O terceiro objetivo é a estrutura da comunidade, que apoia projetos que são construídos com participação ativa da comunidade. A gente tem um plano claro para o sustentabilidade a longo prazo. Em termos de como que a gente avalia esse objetivo, a gente vai buscar evidências de a infraestrutura aberta e sustentabilidade nos fornecedores de serviços. O objetivo número 4 seria é, sistemas de ecossistemas de pesquisa acessíveis e justos. A gente quer criar ecossistemas de pesquisa justos que removem barreiras de participação para assegurar que todos tenham a chance de contribuir, principalmente com comunidades que precisam de apoio. Em termos de como a gente avalia isso, a gente quer levar investimentos em ecossistemas de pesquisa que são mais equitáveis e representativas em populações diversas. E a gente tem geografias que são alvo desse fundo. E a última coisa aqui são as redes que são fornecedores de infraestrutura aberta. A gente, e ao adotar soluções de infraestrutura aberta, as redes podem melhorar seus serviços e ajudar a avançar a ciência aberta. A gente avalia que o projeto vai fortalecer a posição da rede como um fornecedor de infraestrutura compartilhado. Para compartilhar esses objetivos, a gente desenvolveu um processo de avaliação rigoroso. A gente prioriza projetos que têm um entendimento claro das necessidades locais e tem um plano viável, uma equipe forte que apoia o trabalho e também um compromisso com princípios abertos. É, a gente busca projetos que vão se beneficiar do apoio da IOI, que tem potencial para um impacto significante. Para mais detalhes sobre o critério de avaliação, por favor, refiram à seção 5 dos documentos de moda para propostas. Próximo slide. Então, como parte desse fundo, tem vários parceiros que acreditam na visão que nós temos para esse fundo e se uniram a gente para apoiar essa iniciativa. A gente tem o Welcome, que é um contribuidor âncora desse fundo. Também nós temos parceiros adicionais. A gente tem Digital Science, da Fundação Austin K. Austin, que são apoiadores desse fundo específico. Próximo slide. Então, em termos da visão geral do fundo, tem um número de coisas que a gente queria reiterar como as coisas principais que a gente quer compartilhar com a comunidade desse fundo. Uma é que, em termos do fundo e a prioridade de financiamento do fundo,
A gente busca a implementação da adoção compartilhada e implementação de infraestrutura de dados abertos por redes de pesquisa, instituições de redes de pesquisa, para abordar questões globais. Como eu mencionei previamente, a gente está olhando os problemas emergentes da sociedade que estão alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Por exemplo, mudança climática, agricultura, eh, saúde e outras questões que são relacionadas aos ODS. Em termos de regiões focais do fundo, a gente está vendo a América Latina, América do Norte e África. E para cada eh, bolsista de sucesso do fundo, a gente fornece financiamento de 1 a 1,5 milhões de dólares. Isso vai ser projetos entre 2 e 3 anos. A gente espera que os projetos talvez comecem entre outubro de 2025, entre outubro de 2025 e fevereiro do ano que vem. Temos o processo de aplicação, temos um prazo para pré-aplicações que vai ser 30 de abril de 2025, à meia-noite. Isso é para qualquer lugar no mundo. Próximo slide. Então, quando a gente vê o que a gente quer dizer com dados abertos e infraestrutura de conteúdo. Então, a gente vê isso como ver ferramentas compartilhadas, sistemas e serviços que tornam os dados de pesquisas mais acadêmicos, mais acessíveis, mais reutilizáveis e com mais impacto. Então, o que a gente quer dizer, a gente fala sobre é, esse contexto. Isso significa que a estrutura vai ser apoiada para aderir aos princípios de transparência da comunidade, governança e licenciamento aberto, para assegurar que o conhecimento seja acessível de maneira mais ampla possível e possa ser construída adicionalmente por outros. Então, alguns exemplos são dados abertos e infraestrutura de conteúdo, que incluem repositórios de acesso aberto, de é, é, sistemas de gerenciamento de dados abertos e serviços de plataformas. Então, em termos de critério de elegibilidade, tem um número de diferentes critérios que a gente definiu, mas para a gente, para uma organização ou rede ser elegível para o financiamento, eles precisam passar por esse critério. Então, vou passar por por esses critérios e a gente pode abordar qualquer pergunta depois que sobre o critério. Então, o, o aplicante precisa ser uma rede nacional ou internacional de pesquisa que encontra esse critério. Em termos de associação e membresia, os membros da rede precisam ser instituições e organizações de pesquisa, ou RPOs, ou agências nacionais ou regionais de pesquisa. Então, a gente quer esclarecer algumas coisas. A redes com apenas membros individuais não são elegíveis, porque a gente está buscando redes que têm associação de membros, é, redes com múltiplos tipos de associações que incluem membresia de organizações são elegíveis, mas apenas o número de membros organizacionais são levados em consideração. Então, o próximo critério é o número de membros. Então, para uma rede ser elegível, se você é uma rede nacional, cujos membros estão principalmente em um país, você precisa servir pelo menos 10 instituições ou organizações de pesquisa. Redes internacionais devem ter membros de pelo menos 5 países diferentes. Então, tem uma instituição importante para notar a diferença entre redes nacionais e internacionais. Em termos da geografia dos membros, a maioria dos membros da rede precisam ser baseados em uma das 3 regiões que eu referenciei mais cedo. Então, África, América do Norte e a América Latina. Então, um desses três. Em termos de local de registro, as redes não podem ser baseadas na Rússia, China, Coreia do Norte, Irã, Síria ou Cuba. Isso porque os Estados Unidos e o governo, os Estados Unidos
governos europeus têm certas sanções e relacionamentos fiscais com organizações, pessoas nesses três países. Então, a gente é uma ONG com base nos Estados Unidos, então a gente precisa cooperar com essas regulações. O próximo ponto é relacionamento fiscal com os membros. Então, as redes precisam ter um relacionamento fiscal com os membros. Então, por exemplo, nesse caso, os membros de uma rede específica precisam pagar uma taxa de associação ou a rede em si deve agregar financiamento para diferentes fundadores e distribuir isso para os seus membros. Outra coisa é que precisa aceitar financiamento de uma caridade americana. E como mencionado antes, a gente precisa poder é, é, precisa receber financiamento da IOI como uma caridade nos Estados Unidos. Então, a habilidade de receber esse financiamento é a chave. Então, o outro ponto é que as redes precisam fornecer um ponto de contato para que vai estar relatando no progresso e o impacto do seu trabalho e para a equipe da IOI. E outro ponto é idioma. A rede é, deve poder se comunicar em inglês com proficiência de trabalho, porque outra coisa que empregados é, contra contratadores independentes e clientes não podem se aplicar da IAI, não pode se aplicar. Então, isso para reduzir a incidência de GVS. Então, empregados da IAI e clientes não podem se aplicar. Então, o critério, além dos critérios que mencionei, a gente prioriza redes Fox para ter uma relação de serviço forte com seus membros e também precisa ter um histórico de fornecer serviços compartilhados para melhorar o acesso aberto para pesquisa, infraestrutura de pesquisa aberta. A gente também acredita em governança de comunidade e nas redes devem ter a participação de membros ativa na governança da rede. O próximo é um compromisso evidente com a ciência aberta e infraestrutura de pesquisa aberta, incluindo esforços para expandir a adoção e, e pesquisa, soluções de pesquisa para a rede. A outra coisa é que a gente está aceitando aplicações conjuntas, então isso se refere a uma situação em que duas redes podem se unir e fazer uma aplicação conjunta para a adoção de rede aberta. Então, para essa sessão específica, a gente precisa de um aplicante principal que vai ser responsável pela decisão da administração e o aplicante principal deve passar pelo crivo de elegibilidade, com exceção dos números de membros e geografia dos membros. Acho que contexto adicional para isso pode ser dado no documento de chamada para propostas. Tem uma seção específica sobre aplicações conjuntas. Próximo slide, por favor. Então, em termos de processo de aplicação para esse fundo, a gente dividiu o processo em quatro estágios distintos. Então, o estágio 1 seria o que a gente chama de avaliação de prontidão de rede. Então, isso é para ser uma autoavaliação da rede para verificar se eles estão compatíveis com os objetivos do fundo. Então, a gente encoraja as redes para começar com essa avaliação de prontidão de rede para avaliar se vocês estão compatíveis ou não. Depois que vocês preencheram a avaliação de prontidão de rede, vocês receberam uma mensagem da equipe da OEI que vocês estão elegíveis para continuar, a gente encoraja vocês a preencher o formulário de pré-aplicação. É um documento de 3 páginas que a gente espera que a rede aplicante nos dê uma visão geral do projeto,
objetivos da proposta. Depois disso, se tiverem sucesso, as 10 melhores é, propostas da estágio da pré-aplicação vão ser convidados a escrever uma proposta cheia, e aí que a gente veria e os dados sobre o impacto do projeto, a linha do tempo, o cronograma e as partes técnicas da proposta, e também a avaliação financeira, a avaliação de risco também vai ser conduzida. Então, a IOI vai revisar a informação submetida e também conduzir entrevistas e finais e pesquisa conforme necessário. E depois das três propostas no estágio de proposta completa, o, as três melhores vão mover no estágio de diligência, e, em que a IOI vai também ver os riscos reputacionais, gestão de governança e riscos programáticos e financeiros. E essa fase espera-se que aconteça em setembro desse ano. Próximo slide, por favor. Então, conforme a gente chega no final dessa apresentação, eu só quero recapitular o número de datas chaves que as redes elegíveis precisam estar a par para preparar suas aplicações. Então, o prazo para submissão da aplicação, pré-aplicação, a data de prazo é 30 de abril de 2025 e, como eu mencionei, para você poder acessar a pré-aplicação, você precisa fazer a avaliação de prontidão de rede antes. E no próximo estágio vai ter isso em termos de resultados da pré-aplicação. A gente espera ter os resultados em torno de 6 de junho e os aplicantes selecionados vão ser convidados a enviar uma proposta completa. Em termos do prazo final para a proposta completa, a gente antecipa que isso que chegue em julho, 18 de julho de 2025, e a gente espera que as decisões de financiamento final vão ser publicadas é, em meados de outubro de 2025. Então, a gente espera que as datas dos projetos sejam entre outubro de 2025 e fevereiro de 2026. Então, temos das datas que a gente forneceram aqui, essas datas potencialmente podem mudar dependendo do volume de aplicações que a gente receber para esse para cada estágio de aplicação. Então, próximo slide. Então, isso foi teve muita conversa da nossa parte. Agora a gente quer dar boas-vindas a perguntas da plateia. Eu vejo que já tem algumas perguntas no documento compartilhado de notas. Então, a primeira pergunta que a gente tem é: eu posso me aplicar se a minha rede de plataforma ou, ou página ou aplicativo web ainda está sendo construído? A gente veria isso em termos de projetos que já estão em existência, porque isso também nos dá conformidade com critérios que a gente já mencionou sobre em termos de história institucional forte que já existem, o compromisso com o princípio que a gente ofereceu. Então, eu acredito que, apesar de a gente não esteja descontando isso, a nossa preferência seria para iniciativas existentes que são conformidade com o critério de elegibilidade. Talvez os meus colegas também queiram apoiar isso e dar suas opiniões. Sim, estaria feliz em fazê-lo. Eu acho que, Jerry, é, reiterando tudo que você acabou de falar, nessa fase de pré-aplicação, a gente também procura ter um entendimento mais profundo da rede de instituições ou organizações que fazem pesquisa em qual isso seria embutido. Sabemos que temos um número de infraestruturas e algumas infraestruturas elas estão nessas duas classes, categorias. Ser uma rede de membros institucionais fornecendo esse serviço e também fornecendo infraestrutura, mas para aqueles que são apenas infraestruturas que
querem ser apoiadas ou querem ser implementadas nesses projetos. E Amy, sinta-se à vontade para entrar aqui também, falar. Isso é um processo mais tardio no processo. Depois de a gente identificar a relação com instituições de pesquisa e as necessidades, a gente vai avaliar as infraestruturas com base nessas necessidades para poder escolher os finalistas e poder mover para frente desse processo de implementação. Obrigado, Caitlin. A próxima pergunta que temos é no documento de chamada para propostas, diz que o financiamento é de 1,5 bilhões, mas na avaliação as categorias de 0 a 10, 10 a 50 e 500 mil, etc. Então, quais são os tamanhos dos financiamentos? Que parece que o projeto deveria ser de pelo menos 1 milhão. Sim, uma boa pergunta. E eu diria que por- a razão pela qual a gente botou essas diferentes categorias de tamanho do projeto, a gente botou isso como um dos critérios porque você precisa ter um, um projeto que vai ser entre 1 e 1,5 milhões de dólares em, é, através de uns 2 ou 3 anos. Então, digamos que você tem um projeto de 10 mil. Isso seria muito pequeno demais em termos do que a gente, da nossa visão, porque a gente quer financiamento de projetos que são de 1 a 1,5 milhões, porque isso permite que a gente use o elemento de escala para poder escalar o uso na adoção de infraestruturas abertas em jurisdições mais amplas. Então, é por isso que essas perguntas nos ajudam a filtrar quem é elegível para o critério que a gente definiu. Mais alguma, mais alguma adição da equipe? Caitlin M, ou a gente prossegue? Ok, ótimo. Acho que podemos prosseguir. Então, a próxima pergunta é: nós não somos uma rede de pesquisa, mas somos uma comunidade global de organizações que inclui editoras, bibliotecas e consórcios de grupos tecnológicos que coletivamente definem padrões abertos. A gente vai co, é, co-submeter uma aplicação com outras organizações que são nos Estados Unidos. Seríamos elegíveis para financiamento? Essa é uma pergunta interessante. Eu acho que eu vou convidar meus outros colegas para fazer isso, mas essa é uma pergunta muito nuance. Tendo em vista que você está no Reino Unido, o Reino Unido não é das regiões que é elegível para o fundo, mas como a gente mencionou, tem a possibilidade para aplicações conjuntas. O critério, uma das coisas que a gente definiu é que a maioria dos membros de uma rede precisam estar dentro de uma dessas três regiões. Então, se esse fosse o caso, a gente consideraria isso como uma, uma aplicação válida. A única coisa que eu diria aqui é que o fato que você não está necessariamente, vocês não são necessariamente uma rede de pesquisa, porque a gente busca simplesmente para redes de pesquisa. Então, talvez isso seja uma pergunta interessante para poder compartilhar com a gente offline. Então, mas eu também convido minhas colegas Caitlin e Amy para falar sobre esse uso de caso específico. Pode falar, Amy. Sim, obrigada. Eu concordo com o que o Jerry acabou de falar. Eu acho que, reiterando o convite para nos mandar um e-mail, porque tem muitos casos específicos em que é difícil entender tudo em uma reunião, mas, em geral, nós estamos vendo o aplicante principal sendo uma rede de pesquisa e tendo esse critério de associação em termos de geografia nos números que o Jared descreveu previamente. Então, por exemplo, nesse caso, se as organizações nos Estados Unidos são redes de pesquisa que têm a maioria dos seus membros nos Estados Unidos, se eles são o aplicante principal e a organização no Reino Unido ser um co-aplicante, significa que essa aplicação conjunta seria válida.
Mas sim, mas tem nuances e a gente eu gostaria de ajudar a esclarecer isso através do e-mail. E a última coisa que eu diria é que tem a ver com os detalhes sobre o alcance e a composição das outras redes de pesquisa, mas obrigado por trazer nossa atenção a isso, porque a gente quer poder encorajar colaborações com outras organizações. Então, conforme você passa pela avaliação, já, pré-avaliação, você pode ver que o seu projeto tem uma nota mais baixa do que outros, talvez isso encoraja a outra, que você chame outras organizações ou redes para se publicar. Isso é altamente recomendado. E ótimo. É, em termos da próxima pergunta, tem uma pergunta em francês, mas a tradução, tendo em vista que a, a CS Guinea demonstrou o seu compromisso para a infraestrutura aberta através da implementação, com parcerias e partes interessadas, com as explicações principais para alguma organização com essa especialidade para demonstrar o impacto e assegurar a sustentabilidade de infraestruturas em sistemas de saúde pública na África. Eu acho que é uma boa pergunta. Eu acho que em termos de demonstrar o impacto e habilidade, eu acho que é aqui que a gente dependeria no formulário de pré-aplicação. Então, se você passasse pela primeira fase, que é o formulário de avaliação de prontidão de rede, e depois que você mandar a pré-aplicação para a candidatura, aí depois a CRS que talvez faria o caso para essa iniciativa que você quer. E eu acho que isso seria a melhor maneira em que você pudesse demonstrar esse impacto potencial e sustentabilidade. Qualquer mais alguma palavra da equipe? Eu diria que, só para notar que, apesar de tudo que o Jerry falou sobre preencher a pré-aplicação, pré-candidatura, a gente vai entrar mais nessas perguntas durante essa fase de diligência, conforme o projeto avança, porque algumas coisas são difíceis de identificar nessas geografias, mesmo se a gente visse em termos continentais, em entender qual o nível de apoio, digamos, uma Ministério da Saúde país específico que está fornecendo em termos financeiros ou de qualquer outro tipo. Tem muita nuance lá. Então, a nossa equipe vai trabalhando com os finalistas escolhidos para entender isso a um nível mais profundo. A coisa principal é a gente quer que a única coisa que a gente quer fazer é investir na implementação da tecnologia e desses sistemas e depois que elas não sejam mais sustentáveis depois de 2 ou 3 anos. Em termos de dívida técnica, talvez não temos recursos que são necessários e a gente vai verificar com a equipe o que essas equipes podem fornecer. Então, tem mais para ver. Eu diria que interprete a questão de sustentabilidade da melhor maneira que você consiga e forneça mais informações possíveis para a gente ajudar-nos a entender a realidade de onde vocês estão. Eu encorajo vocês a ler a seção 5 do documento chamado para propostas, em que a gente claramente estabelece o que os revisores da pré-aplicação vão usar para verificar as pré-aplicações. Mas sabendo que tem pessoas nessa reunião e prévias que e temos mais sugestões e perguntas, né, chegando sobre essa avaliação de prontidão da rede, tem muita universidade no mundo e a gente está tentando entender os vários contextos diferentes e a realidade de diferentes pessoas ao redor do mundo, conforme possível, enquanto mantendo a sendo justos no processo de avaliação. Então, por favor, verifiquem a seção 5 que vai abordar isso, que vai falar sobre os elementos que vão ajudar a entender sobre como que você pode prosseguir, sabe, sobre a pré-proposta e as descrições dos impactos do seu trabalho
e a evidência para isso, conforme quanto mais possível nesse estágio. Muito obrigado, Emi. Obrigado por esses esclarecimentos adicionais. Eu acho que as próximas duas perguntas são bem semelhantes em termos do alinhamento da questão para o critério de elegibilidade. Então, como o Emi mencionou, a próxima pergunta que a gente tem é a AFNIA. A AFLIA é uma organização com membros de 35 países africanos. A gente gostaria de conectar bibliotecas nesses países é, para poder licenciar materiais de pesquisas abertos com a tradução de abstratos. Entretanto, a gente quer fazer isso do começo. Esse tipo de projeto é elegível. A gente pode fazer isso é, sozinhos ou a gente deveria buscar colaborações com uma organização como que tem outros parceiros com que a gente tem um relacionamento de trabalho? Eu diria que a coisa principal é que isso, é, talvez vocês façam uma colaboração com outra rede, desde que eles passem pelo crivo de critério das aplicações conjuntas. Então, acho que em princípio deve estar tudo bem. Mesmo sendo uma ideia nova, se tem outros critérios se tem outros critérios que são é, atualizados, que são provados, então acho que daria que isso está tudo bem. Mas alguma coisa, Caitlin, eu diria que como que a gente vê os projetos escolhidos para, né? Aí faz trabalho para entender a infraestrutura a comunidade de infraestrutura aberta. A gente tem ferramentas que fornecem informação em sobre infraestruturas abertas no ecossistema e a gente tem um compromisso para construir com soluções existentes, em vez de criar algo novo. É, que a gente quer que o apoio vá para as pesquisas para poder aumentar a quantidade de, de soluções. Então, a gente quer expandir a adoção de infraestruturas existentes. Então, notem que como que a Folha, parte do trabalho vai ser a equipe da IOI, trabalhando com os projetos selecionados para fazer uma avaliação, para entender se essas soluções existentes podem ser entendidas e aplicadas nesses espaços, para poder acelerar o passo para implementar alguns deles, e a implementação de algumas dessas soluções também. Obrigado, Caitlin. Próxima pergunta. Os aplicantes podem solicitar uma quantia menor do que US$ 1 milhão. Como a gente mencionou em slides anteriores, a gente está buscando em busca de projetos que estariam entre 1 milhão e 1,5 milhão. Então, qualquer coisa menor do que isso não seria considerado para esse fundo específico. A última pergunta é: redes que incluem é, go- organizações intergovernamentais como a CDC África são elegíveis para aplicar? Eu acho que são uma série de perguntas relacionadas. Redes que incluem empresas de tecnologia estão elegíveis para aplicar? E qual que é a sua posição sobre inteligência artificial e projetos com base de IA para financiamento? E redes criadas especialmente por essa aplicação elegíveis? Talvez a gente possa começar a sua pergunta. A gente já disse que a gente busca apoiar é, redes existentes que já têm membros existentes e raízes fortes na comunidade. Então, apesar da gente não excluir isso, a gente precisa reiterar que as redes já precisam estar em existência, com raízes na comunidade, com uma história de compromisso de promover infraestrutura aberta. Então,
redes que incluem organizações intergovernamentais como o CDC África, eu diria que desde que essas redes passam no crivo de elegibilidade que a gente definiu e tem usabilidade de infraestruturas compartilhadas em termos da compromisso para a governança da comunidade, desde que passem no critério, então esse princípio deveria estar tudo bem. Eu gostaria de convidar, talvez essa pergunta, Caitlin, talvez seja a melhor pessoa para responder com é, sobre a posição de inteligência, sobre inteligência artificial, artificial. E voltando rapidamente para a questão de pedir um valor menos de 1 milhão, a gente falou sobre isso antes, sobre a avaliação de prontidão de rede e parte do trabalho que a AI está fazendo com esses projetos é tentar modelar e elaborar o custo de implementação. A gente sabe por que a gente está trazendo esse fundo, porque tem custos não previstos e a gente quer assegurar que o projeto tenha sucesso. Então, a razão, para reiterar, a gente encoraja que vocês pensem sobre o tamanho da ambição dos projetos nessa marca de US$ 1 milhão. Se vocês estão vindo embaixo disso, não preclui para você de aplicar. E significa para a gente entender a escala do projeto visionado. A minha equipe também vai ver se tem diferentes elementos de projetos que precisam de mais recursos, o que são necessários para levar as coisas à frente. Abaixo de 1 milhão, talvez em alguns casos, é um indicador para a gente que não está na escala que a gente da nossa visão, mas a gente entende que as realidades em regiões específicas podem ser diferentes, os recursos que podem existir em redes específicas podem ser diferentes, mas pense sobre isso e pensem sobre encorajamento, mas isso talvez é sobre o custo do custo do projeto entre 2 a 3 anos. Pensem sobre os gastos com o pessoal, a implementação de tecnologia. Então, se fosse 800, 900 mil, a gente ainda encorajaria você a aplicar, mas verifique o- os projetos, os planos de projeto novamente. E sobre as perguntas sobre inteligência artificial e projetos relacionados a isso, estamos abertos a essas sugestões. Eu também notaria que parte pela qual a gente busca apoiar uma da infraestrutura fundacional é para ajudar a apoiar o uso de dados e conteúdos de pesquisa é para assegurar que qualquer uma dessas partes de tecnologia inovativa, seja IA ou avanços em clima ou saúde ou sobre objetivos de desenvolvimento sustentável, etc., que esses temas estejam implementados, sejam viáveis e robustos. Então, se você está movendo com projetos sobre inteligência artificial, assegure o- que os ecossistemas de conhecimento e dados por baixo é, estão implementados devidamente e que você tem critério para avaliar a infraestrutura de base que é necessária para apoiar a pesquisa. Obrigado. A próxima pergunta seria seguro aplicar para menos de 1 milhão ou 1,5 milhão? Eu acho que a Kaylin acabou de abordar isso, porque tem uma diferença contextual. Se o orçamento é talvez abaixo de 1 milhão, talvez considerem unir-se a outra organização ou rede semelhante para que tenha a mesma visão. Também no orçamento, os custos indiretos também devem ser contabilizados quando fazer o orçamento, digamos, 10% dos custos totais. Sim, uma boa pergunta. E para esse fundo específico, a gente definiu custos indiretos que são aplicáveis para esse fundo, que é sobre 10% do orçamento do, do fundo. Então a gente já levou isso em consideração, então vocês podem
acomodar os custos diretos, porque a gente sabe que quando implementar o projeto, tem outros custos auxiliares que contribuem para apoiar o desenvolvimento e proteção do projeto que seriam aplicáveis para o fundo. Mais alguma coisa da nossa equipe? Ou está tudo bem? Só para esclarecer, então, no orçamento, os 10% devem ser incluídos como parte do orçamento total. Então, se vocês estão pedindo 1 milhão, por exemplo, se vocês têm custos indiretos, isso devem estar incluídos nesse milhão. Eu não sei se. eh, Esse foi o meu entendimento da pergunta, então espero que isso ajude a esclarecer. Ótimo, muito obrigado. Se vocês não apoiam plataformas que não estão prontas nesse fundo, e aí vocês considerariam qualquer nível de apoio para projetos iniciais como esse? Eu acho que essa é uma pergunta semelhante ao que foi falado sobre mais cedo, acho que uma das primeiras perguntas. E a resposta para essa pergunta específica é que, apesar da gente não estar excluindo esses tipos de soluções inovativas que estão em desenvolvimento agora, a gente busca, a gente está vendo sobre como a gente pode apoiar um sistema que encoraja construção adicional a soluções existentes. Então, talvez se a solução específica tenha outras iniciativas, outras ferramentas de infraestrutura aberta que já estão nesse espaço específico, então a gente poderia recomendar que uma colaboração seja feita com esses outros parceiros, porque aí faz a consolidação do ecossistema um pouco bem mais forte e evita duplicação e assegura que a gente esteja apoiando iniciativas já existentes para crescer e escalar. Eu também botei um link no chat para que os que estão construindo soluções. Nós também temos uma, uma ferramenta de descoberta de infraestrutura aberta chamada Finder, que ajuda vocês a entender quais são os atributos que a gente vê, porque a gente não tem isso faz parte do nosso processo para entender melhor onde que isso apoia as comunidades e quais são os elementos específicos que são necessários para um projeto ter sucesso. A, a próxima pergunta é que eu posso enviar uma avaliação, uma segunda avaliação de prontidão de rede se as minhas respostas para o primeiro sejam incorretas? A resposta é sim, você pode é, fazer uso da ferramenta de avaliação de prontidão de rede várias vezes. E outra importante informação para notar aqui é que para as redes elegíveis, você também podem submeter várias propostas. Então, digamos que vocês têm 3 propostas que vocês potencialmente gostariam de implementar, também são bem-vindas a submeter as propostas. Próxima pergunta é: somos uma organização sem fins lucrativos visando resiliência de clima e investimentos responsáveis em sistemas de agricultura de alimentação, colaboração com a universidade para integrar uma rede de pesquisa ecológica seria uma opção para a elegibilidade. Eu diria que um dos critérios que a gente tem, a gente está olhando os regs, em termos de ou no nível nacional ou no nível continental. Então, se esse componente for agregado nas duas organizações que estão colaborando, a gente consideraria isso como sim. Se as duas redes que estão se aplicando, se candidatando para, eu diria que desde que não que estão em conformidade com os critérios que a gente é, definiu, e aí não seriam elegíveis para o financiamento. Grupos de universidades que colaboraram previamente são elegíveis? Eu diria que semelhante, desde que estejam em conformidade com o critério de elegibilidade que nós definimos,
especialmente para instituições e universidades, seria interessante ver, especialmente, a, os membros, porque tipicamente para a maioria das universidades, eles tendem a não ter outros membros embaixo deles, mas eu diria que nesse caso específico, basta consultar o critério de elegibilidade. Se estar em conformidade, vai ser sim, se não, eu diria que não seria elegível. Tem um website em que a gente encontra outras organizações elegíveis para a gente submeter a uma aplicação conjunta. A resposta para essa pergunta seria que, infelizmente, não. Eu diria que isso seria a diligência de uma organização que está interessada em mandar uma aplicação devem, em termos de ver organizações pares semelhantes que têm iniciativas semelhantes. Então, isso eu recomendaria isso para a organização que está se aplicando. Próxima é que nós somos uma fundação sem fins lucrativos de agritech na Europa, tentando facilitar o reuso de dados de fazenda e de campo. Por parte do serviço, a gente desenvolve ferramentas de dados de fonte aberta para melhorar a disponibilidade e agressão de dados relacionados à agricultura. É, fazer uma parceria com o Centro de Pesquisa Internacional permitiria a gente passar no critério de elegibilidade. Temos, desde que a rede esteja em um das três regiões que a gente está apoiando, e eles passam por todos os outros critérios para uma aplicação conjunta, eu diria sim, mas isso precisa ser em conformidade com todos os critérios diferentes que estão definidos. Perguntas. Próxima pergunta é: o que você quer dizer com rede aberta? No contexto de papéis de pesquisa ou em termos de recursos compartilhados ou comunidade, é, projetos de irrigação de umidade e produção de comida? Então, quando a gente fala sobre uma rede aberta, a gente fala sobre uma rede que é primeiramente governada pela comunidade, estão comprometidas com o uso de infraestrutura aberta, tem um elemento de transparência e contabilidade no sistema e também tem um elemento de relacionamento forte com a comunidade. Então, em termos dos recursos que mencionaram, como o projetos de irrigação comunitários, infelizmente esse não seria o escopo de trabalho é, que a gente procura, porque a gente quando fala sobre recursos compartilhados, a gente está falando sobre infraestrutura compartilhada ou sistemas compartilhados que permitem ao fácil acesso ao reuso e à reprodução de dados científicos ou acadêmicos. Então, isso que a gente é, quer dizer com rede aberta. Próxima pergunta, estamos quase no final do tempo, então vou tentar passar pelas perguntas rápido. Somos uma rede nacional com 9 membros. Um 10º membro está esperado se unir nos próximos meses. O prazo já não é certo, mas a gente definitivamente vai ter mais de 10 membros até a data do financiamento, talvez antes do dia 30 de abril. Isso é uma questão para a legitimidade? Sim, porque a gente tem uma janela para aplicação. Então, infelizmente, você não teria é, feito passado por esse critério de elegibilidade. Outra pergunta também é qual que é a conformidade com os outros, conformidade com os outros critérios que a gente definiu. Então, tendo em vista o fato que a gente está trabalhando com três prazos bem curtos, eu diria não. O que exatamente são redes de pesquisa? São instituições acadêmicas ou qualquer organização cujos trabalhos são
resultado de pesquisa. Segundo, o que você quer dizer com membros em governança? Terceiro, o que são da rede? Eles precisam ter MO, MO, MOUs, memorandos de entendimento, ou parcerias mais altas? Talvez a Amy me pode dar a palavra. Sim, obrigado, Luxury. Então, sabemos que a gente está quase no final e que a gente tem mais detalhes sobre os critérios de membresia. Nessa seção 3.2 no nosso documento de chamada para propostas. Isso sim. Você tem alguns exemplos específicos que ajudem a gente a entender essa pergunta um pouco melhor? Desculpa pela resposta curta, mas é, é difícil entender de uma sentença curta dessa maneira. A gente gostaria de saber mais detalhes sobre, por e-mails e pesquisas também. Sim, eu posso fornecer alguns exemplos rápidos. O objetivo aqui é para que esse trabalho ajude a explorar a provisão compartilhada de uma rede que serve a comunidade de pesquisa é, de infraestrutura aberta, porque a gente acredita que se tiverem mais instituições, mais grupos que estão embutindo infraestrutura aberta, então a gente se torna isso mais sustentável em termos de como está dependendo de uma instituição. Então, em alguns casos, isso, em alguns consórcios pode ser universidades ou, ou bibliotecas, talvez pode ser uma rede de pesquisa ou de educação, e talvez tenha organizações aqui representadas nessa reunião que também sirvam, digamos, pesquisadores é, de ensino superior, ou uma disciplina específica, ou outros pesquisadores de diferentes universidades de pesquisa para. Então, a gente usa essa linguagem de rede de pesquisa para indicar que a gente quer servir as redes de pesquisa. Então, talvez que tenha diferentes organizações de comunidade que em diferentes regiões que tem esse propósito. A última pergunta que a gente tem é sobre uma rede que tem uma plataforma com base de IA que coleciona e compartilha soluções circulares de economia circular. A gente está buscando crescer a nossa colaboração de pesquisa para apoiar sistemas locais. A gente tem esperado se colaborar com outra rede, ou a gente pode publicar da nossa rede. Acho que a primeira coisa é que vocês entendem usar infraestruturas abertas nesse projeto, porque isso seria essencial nessa aplicação específica. E se isso for o caso, você tem outros critérios em conformidade, potencialmente a gente recomenda que você mande uma infraestrutura, uma aplicação. Se você quiser colaborar com uma rede ou se você quer aplicar com da sua rede, isso depende da jurisdição da sua organização, porque você sabe melhor do valor que é alinhado com você, você sabe quem seria o melhor parceiro para isso. Então, muito obrigado pelas perguntas. Então, chegamos ao tempo. Foi uma conversa muito legal e agora eu vou passar a palavra para minha colega para finalizar. Muito obrigada e sabemos que a gente está passando o tempo, então muito obrigada. Para dizer que a gente adorou ver suas perguntas, por favor, continuem mandando. O e-mail para suas perguntas é engagement@investinopenorg, no open.org. Também botei esse endereço no chat. Por favor, entre em contato se tiverem perguntas adicionais. Antes da gente finalizar, se vocês puderem ficar um pouco mais tempo, por mais minutos, tem uma enquete que a gente vai compartilhar agora. A gente adoraria o seu feedback, vai nos ajudar a entender como que a gente pode melhorar a sessão brasileira para o futuro. Então, conforme vocês estão lendo, o nosso e-mail é openinvest@
Por favor, vejam o nosso, nosso, nosso post de blog da chamada para propostas e leiam a nossa proposta, a documentação para a proposta está disponível no nosso site, que temos várias respostas. Então, se vocês responderam, muito obrigado pelo seu feedback, obrigado por estarem conosco hoje. Espero que você tenha um ótimo dia, manhã, à tarde, à noite, seja lá onde estiverem, e esperamos ver vocês em suas pré-aplicações, pré-candidaturas. Obrigado a todos. Muito obrigada.